Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou na esteira do meu projeto de colocar no seu devido lugar a psiquiatria biológica e o DSM, que é o seu livro de referência, de desconsiderar estas práticas como médicas, científicas ou biológicas e que esse livro fala alguma coisa a respeito, cientificamente, a respeito do comportamento humano. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do roteiro que eu continuo pesquisando sobre isso. Quem sabe um dia eu escrevo um livro robusto sobre isso, né? Então, faz parte da minha rotina pesquisar e receber informações a sites, a livros, a documentários. Então, me interessa muito o assunto. Eu estou sempre em cima dele pesquisando e recebendo informações. Eu vou fazendo certo o roteiro e eu vou ler esse roteiro para vocês para não ficar um pouco mais organizado, porque é muita coisa na minha cabeça, eu acabaria pulando demais. Então eu vou ler uma parte desses roteiros que eu faço, né, que é para combater a psiquiatria biológica como terapia, que não é, né, porque não é mais da palavra, e também não é científica, médica nem biológica, não trata de nada, é uma falácia completa, e que na esteira esse livro que eles têm como referência não serve absolutamente para nada, como um livro de médico ou como um livro que fala sobre o comportamento humano, porque já sabemos que se a gente quiser saber sobre o comportamento humano, devemos ir às ciências humanas, a sociologia, a filosofia, a antropologia e não às ciências naturais. Ok? Então deixa eu pegar o roteiro aqui, eu vou ler para vocês e vou comentando pouco a pouco, né? E é importante que a gente comece um pouco sobre se um dos objetivos é colocar no exato lugar, né, que é muito mais abaixo do que ela está hoje, na questão de respeito epistemológico, o uso das drogas psiquiátricas como se estivessem combatendo alguma doença de verdade, é importante conhecer um pouco da história das drogas psiquiátricas, né? E elas surgiram como, na psiquiatria moderna hoje, ela utiliza, está muito relacionada com a indústria farmacêutica, a partir de 1952, dentro dos hospitais psiquiátricos, quando, por um acaso, a clorpromazina, mais ou menos em 52, foi usada, ela era usada como anestésico cirúrgico, como para combater algumas outras doenças corporais, como o próprio mal de Parkinson, e usando para essas finalidades, acabou se percebendo que as pessoas que utilizavam ficavam mais tranquilas. Então, a partir daí, olha só, as pessoas que estavam no hospital psiquiátrico, se eu der isso para aquela pessoa que está lá se batendo, para aquele louco, para aquele desarrazoado, para aquele que tem enfermidade mental, e se eu usar isso para acalmar essa pessoa, será que acalma? E deram e acalmou, a pessoa ficava mais tranquila, era um tranquilizante, né, para esse tipo de pessoas. Então fizeram o pensamento mais infantil possível que se pode ter, que é o seguinte, bom, se o princípio ativo da clorpromazina é este, e a pessoa que está com um comportamento completamente agressivo, toma esse remédio, essa droga, então, e ela melhora, então, porque ela tinha falta desse princípio ativo. É mais ou menos como pensar que se eu tenho dor de cabeça, eu tomo aspirina, então o meu cérebro estava com falta do princípio ativo da aspirina. É isso, quer dizer, não tem sentido, é uma coisa completamente infantil, boba, ridícula pensar assim. Isso tem um nome, inclusive, né? Isso se chama a falácia da correlação. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? Que é um erro lógico que consiste exatamente em assumir, porque duas coisas acontecem concomitantemente, juntas, muito próximas uma da outra, né? Que elas podem estar correlacionadas, ou até podem estar correlacionadas, significa que essa correlação tem uma relação de causa e efeito. Correlação é uma coisa, relação de causa e efeito é outra bem diferente. A correlação simplesmente indica que dois eventos, dois acontecimentos, como dar um remédio que ao mesmo tempo tranquiliza a pessoa que toma, podem até suceder uma depois da outra, às vezes até no mesmo tempo, né? Então, mas não significa que uma é a causa da outra. Então, por exemplo, tem um exemplo que se dá aqui assim, quando sobem as vendas de sorvetes, também aumenta os casos de insolação. Qual seria a falácia? É a pessoa dizer que as vendas de sorvete causam as insolações.
Então a pessoa interpreta essa coincidência de eventos com uma relação causal direta, sem prova nenhuma de que uma coisa seja causa da outra. É um erro lógico de pensamento. Não é um erro metodológico e científico. Antes de ir à ciência, antes de ir ao laboratório, antes de ir para uma metodologia científica, já tem que evitar esse tipo de pensamento. Né? Então é um erro pensar que a causa comum da insolação, até porque a causa comum da insolação é o calor e não o sorvete. Quando faz calor, as pessoas compram mais sorvete e tem mais risco de ter insolação, porque está calor. Mas não tem uma relação de causa e efeito entre o sorvete e a insolação. É mais ou menos, cada vez que ocorre alguma coisa, também ocorre outra. Portanto, essa coisa, né? E não é verdade, porque muitas vezes essas correlações podem ser pura coincidência, pode ter uma causa oculta que nós estamos vendo, e aí tem que ter um método para ir atrás da causa, né? Ou pode ser justamente o contrário, né? Por exemplo, chove, as pessoas abrem guarda-chuva. Quando se abre guarda-chuva, quando as pessoas abrem guarda-chuva na rua, começa a chover. Ao contrário, né? Tem uma correlação, mas não é porque eu uso o guarda-chuva que chove. É ao contrário, é porque chove que eu uso o guarda-chuva. Né? Então tem um exemplo que dão muito, é assim, quanto mais igrejas tem uma cidade, mais crimes se cometem nessa cidade. Portanto, as igrejas causam crimes. Né? Obviamente que não é isso. Mas é assim que pensa a psiquiatria. É tão ridículo, né? Dá vontade de rir, né? Mas é sério, né? É tragicômico. Porque é assim que pensa a psiquiatria. Obviamente, o que realmente ocorre é que as cidades grandes têm mais igrejas e também mais crime. Mas uma coisa não tem absolutamente nada que ver com outra, né? Bom, então é daí que nasce a relação entre drogas psiquiátricas e comportamento das pessoas. E depois vão se fazer toda uma engenharia até o DSM-3, nos anos 80, para que se relacione questões bioquímicas do corpo com as drogas psiquiátricas. Né? Vou voltar aqui ao meu roteiro. Né? Vamos ver. Um aspecto especialmente preocupante do uso de drogas psiquiátricas, fundamentalmente, o que mais me preocupa, é em crianças e adolescentes, né? Que tem essa relação falaciosa, ridícula, infantil, de confundir correlação com causa e efeito. Não tem prova nenhuma de causa e efeito. Não tem como ter, porque não é. Não tem como achar uma relação de causa e efeito e uma correlação quando elas não têm uma relação de causa e efeito. Vão ficar procurando a vida inteira e não vão encontrar nada ali. Não é falta de tecnologia, nem falta de conhecimento. É um erro lógico. É como procurar saber se as pedras estão acordadas ou dormindo. Nunca vão encontrar, não é tecnologia, nem conhecimento, nem tempo para sabermos se as pedras estão acordadas ou dormindo. Porque é uma pergunta ridícula, sem sentido. Então, desde os anos 90, aí, né, depois do terceiro DSM, aí, é que se multiplicou o diagnóstico de transtornos do TDAH, esse transtorno depressivo maior, em crianças e adolescentes. É acompanhado de um significativo prescrição, né, dos psicofármacos como o metilfenidato, que é a Ritalina, né? Antidepressivos, antipsicóticos atípicos. Então, não tem nenhum estudo realmente sério, até hoje, né, com investigadores profissionais, tem dizendo o contrário, que isso dá problema, mas não tem nenhum que mostre efetivamente, né, com precisão, ou tem uma escassa evidência sobre a segurança a largo prazo, né, dessa visão reducionista da infância e da adolescência, quando elas são colocadas aí para tomarem esses tipos de psicotrópicos. Né? Nos termos de funcionamento, essas drogas, na verdade, elas não curam nada, né, no sentido tradicional, médico, objetivo e científico, mas sim que elas modificam artificialmente os padrões neuroquímicos. São elas que criam o desequilíbrio. É o contrário do que dizem, né? Por exemplo, os antidepressivos e SRS aumentam a disponibilidade da serotonina nas sinapses neuronais.
enquanto que os antipsicóticos bloqueiam os receptores dopaminérgicos, né? No entanto, esses efeitos reais são muito mais complexos, né? E não estão aí, tem muita controvérsia. Eu já falei sobre a questão da complexidade em outro vídeo também, né? Muitos e muitos continuam aparecendo, mostrando que a eficácia desses psicotrópicos normalmente é limitada e muitas vezes é comparada ao efeito placebo. Não tem diferença, diferença considerável entre o placebo e entre quem tome essas drogas, a não ser que os efeitos piores da droga são muito piores do que o do placebo, né? Bom, um dos pilares, então, né, do discurso psiquiátrico, que eu sempre tento combater aqui, hegemônico, biológico, é a hipótese do equilíbrio químico no cérebro, que vem lá desde 1952 com essa falácia da correlação. E segundo essa narrativa, os transtornos mentais, comportamentais seriam causados fundamentalmente por alterações neuroquímicas, déficit de serotonina, ou dopamina, ou noradrenalina, por aí. E o tratamento disso, então, consistiria em restaurar esse equilíbrio mediante o uso dessas drogas. Já vimos que é justo o contrário, é elas que desequilibram o sistema nervoso central, né? Essa concepção está completamente difundida nas campanhas de saúde pública, nas escolas, em tudo que é lugar, né? Mas, no entanto, cada vez mais, e continua cada vez mais ainda, essa hipótese é profundamente questionada, né, pelas investigações científicas independentes, né? Não essas que vêm aí da Big Pharma e da indústria farmacêutica, e por numerosos expertos na psiquiatria também crítica, e sem contar de outras áreas, né? Em primeiro lugar, vale reiterar, vou sempre reiterar, isso não vão nunca conseguir encontrar, mas em primeiro lugar é que não existem marcadores biológicos específicos que permitem diagnosticar algum transtorno mental, nem depressão, nem TDAH, nem autismo, nem nada. Nada, não existe e não vai existir, porque não dá para saber se as pedras dormem ou estão acordadas. A diferença, diferentemente das outras disciplinas médicas de verdade, objetivas e científicas, a psiquiatria não conta com análise de sangue, com imagens cerebrais que não servem para nada, só para mostrar as condições das quais o cérebro funciona quando a pessoa sente tal coisa, não é a causa do sentimento. Não tem provas genéticas para confirmar ou descartar um diagnóstico de depressão, esquizofrenia, seja o que for, transtorno bipolar. Os diagnósticos, entre aspas, né, se baseiam em listas de sintomas aí subjetivos recolhidos aí em manuais, como esse negócio horroroso do DSM, o CID, né? E a sua categorização tem sido objeto de contínuas revisões, o que não acontece na medicina, né? Não tem como revisar se o câncer é uma doença. E essas revisões são feitas não no laboratório ou em uma cientificamente, através de um corpo médico científico em algum lugar. Não, é feito numa sala de votação, né? Nos comitês ali que tem quase todos alguma relação aí com alguma instituição de poder institucional ou com a indústria farmacêutica. E vários estudos recentes sempre falam da Johanna Moncrieff. Procurem ela, né? Johanna Moncrieff, com 2 Fs no final na internet. Psiquiatra e também atual e uma lutadora contra a psiquiatria biológica, né? Já tem mostrado que a hipótese é essa da serotoninérgica da depressão, segundo a qual se deveria um déficit de serotonina, não tem nenhum respaldo empírico robusto, nenhum respaldo científico e biológico. Uma revisão sistemática em 2022, logo que lançou, eu fiz um vídeo sobre isso. E eu sempre falo sobre esse lançamento, mas já deve ter outros, na época era o mais atual, deve ter outros artigos científicos independentes já feitos, mas em 2022 a Johanna
ou Joanna Moncrieff, né, ela concluiu que não tem evidência convincente médico-científico-biológica que as pessoas com depressão têm níveis anormais ou baixos de serotonina. Não tem. Mas, apesar disso, esse marco explicativo da psiquiatria biológica mantém a sua justificação, porque tem muito poder por detrás, né? Então, esse uso da narrativa do desequilíbrio químico no cérebro já serve para medicalizar o mal-estar humano, nossas crianças, em pleno desenvolvimento biológico, neurológico. Desvincula completamente as verdadeiras causas contextuais, sociais, existenciais desse sofrimento humano. É uma visão, já falei também, reducionista do sofrimento humano, existencial, como se fosse uma simples questão de neurotransmissores ajustados e como se pudesse recortar esses neurotransmissores e tratar como um motor de automóvel, tirando as peças, desconsiderando todo o cérebro nos seus trilhões de sinapses, né? Ocultando aí a complexidade dos fatores realmente que atuam, né, no bem viver, bem-estar da pessoa e do próprio cérebro. Na verdade, eles menosprezam as questões que se chama aí na psicologia de traumas, menosprezam o ambiente, a pobreza, a violência, a agressão, a solidão, a precariedade social, a desigualdade, a opressão. A psiquiatria, desconsiderando isso, ela serve para manter essas coisas em atividade, né? Porque uma vez que ela desconsidera, dá mínima atenção para os fatores sociais e ambientais que a pessoa está, ela tá sendo cúmplice desse lugar em que a pessoa se encontra, né? E, além de tudo, a ausência de marcadores objetivos, né? A prescrição desses psicotrópicos se baseia simplesmente em critérios imprecisos, subjetivos, de erros de linguagem, de equivocidade de linguagem, de polissemia das palavras, arbitrários, né? São especialmente problemático para crianças pequenas que não falam, que os adultos falam por elas. E que a partir daí, como eu falei antes, os seus cérebros, sua química e sua biologia estão em pleno desenvolvimento, né? Essas substâncias podem fazer um estrago permanente. E já tem também, leiam aí Robert Whittaker, né? Na internet, e vai mostrar já os dados do quanto essas drogas em crianças muito precoces fizeram danos permanentes nessas pessoas, né? Então, ainda que essas drogas produzam efeitos, né, de tranquilizar ou ativar as pessoas perceptíveis, ou como sedação, ou como euforia, ou como inibição, adormecimento assim, emocional, ainda que ela produza efeitos, óbvio que vai produzir, que são fortíssimos, isso não implica que estão corrigindo nada de anormalidade no cérebro. Não é uma relação de causa e efeito. Não há normalidade química antes desses psicofármacos. O que eles fazem é alterar o funcionamento do cérebro de maneira generalizada. Depois, muitas vezes, dependendo do tempo que se usa, não consegue mais reorganizar. Fez dano geral. E muitas vezes permanente. Né? Então, desde uma perspectiva crítica, que é a que eu falo bastante aqui, vocês podem ler Thomas Szasz, Peter Breggin, Joanna Moncrieff, Roberto Whittaker, um monte, né? A denúncia da psiquiatria contemporânea é a partir desse modelo biomédico que eles acham que são dessa laia. Não são de outra. Não tem base científica sólida. Pode ter feito medicina, mas não usam na medicina como psiquiatras. Né? Então, o que está por trás são questões sociais, não médicas. São ideologias, são o tratamento, o reducionismo e o desprezo completo das questões sociais e ambientais das pessoas que eles tratam, né? Então, a psiquiatria biológica deveria ser tratada dentro, não do âmbito das ciências naturais, das ciências sociais, como uma crítica ética a respeito do que ela faz, ética social a respeito da sua instituição, né?
Bom, é um pouco isso que eu, né? Por isso que eu sempre digo que é urgente a gente recuperar, né, os modelos amplos de compreensão do sofrimento existencial humano, né, que priorizem uma escuta terapêutica, um acompanhamento profissional para uma transformação realmente na vida interior dessas pessoas, para que elas tenham não uma definição única do que elas sentem, não, mas a partir das ciências humanas, vai nos dar a compreensão da complexidade que é a vida humana e as muitas e muitas formas que nós conseguimos fazer para sofrer e muitas formas que nós podemos fazer também para recuperar o nosso bem-estar. Então, é que não tem serventia nenhuma a psiquiatria biológica para a condição humana, a não ser como um anestésico, que é como era usado no início, como anestésico para a cirurgia, para anestesiar a alma, o espírito, a mente, a consciência. E vamos lá, em alguns momentos os adultos tomam aí para parar de estar num turbilhão, mas logo em seguida acompanhado de uma terapia verdadeira, que escute, que compreenda a sua vida interior, para que a partir daí se consiga retransformar a sua estrutura interior para que encontre o seu bem viver. Então, eu não tenho, eu tento não trazer aqui algumas vezes a questão da antipsiquiatria, mas é que é tão candente essa situação, eu vejo dia a dia tantos pais, tantas mães, tantas pessoas sofrendo com seus filhos e filhas que estão sendo diagnosticados nas escolas, principalmente, a respeito do seu comportamento, colocadas ali em etiquetas para depois serem rotuladas, às vezes por uma grande parte da sua vida, como se tivesse aquele transtorno e vão ser olhados a partir daquele transtorno. Isso gera um sofrimento familiar tão grande. Eu atendo famílias que chegaram a mim exatamente pelos diagnósticos que seus filhos receberam, não sabem como lidar com isso, porque toda a sociedade, todo o sistema de saúde pública, inclusive aqui na Espanha, está voltado para esses diagnósticos, enxergam as pessoas só a partir disso. E muitas vezes, também aqui na Espanha, acabam já comprometendo o seu futuro escolar e social a partir de uma etiqueta, de um DSM, de uma psiquiatria que na sua origem não tem ciência, que na sua origem confunde correlação com relação de causa e efeito, e que na sua origem, desde lá até agora, não sabe absolutamente nada porque que esses remédios, esses psicotrópicos funcionam, né? Simplesmente parece que em alguns casos tranquiliza ou reanima, mas não estão nem um pouco preocupados cientificamente a respeito do que eles estão dando para essas crianças. Então, além da mentira, além da falsidade, além da falácia, um descuido completo com o comportamento e a existência humana. Bom, esse é o meu recado de hoje. Se gostaram, né, do vídeo, podem dar like, compartilhar, ajuda bastante o canal. Acho que tentar chegar aí a mil inscritos. E também, se quiserem fazer comentários, ajuda para que eu possa, além de responder os comentários, trazer mais assuntos para próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.